com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e da proteção e da saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos que nesse momento, telespectadoras e telespectadores que estão em sintonia conosco, estamos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos, telespectadores e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E eu gosto de estar aqui, não por orgulho, mas na minha obrigação, por assim dizer, como presbítero, como sacerdote, seguindo aquilo, aliás, que está bem claro aqui na palavra de Deus, onde Cristo Jesus, falei na terça-feira passada, Mateus capítulo 28, versículo 16, Cristo Jesus dizendo, ide pelo mundo inteiro, ou seja, pelos 5 continentes. Ou seja, quando Cristo Jesus falou estas palavras, ninguém de nós vivia e ninguém sabia que existia Florianópolis pelo mundo afora, mas existia, Deus já sabia, e essa mensagem, diz Cristo, pregai e anunciai o que eu vos ensinei. E essa mensagem de Cristo, então, mensagem maravilhosa, mensagem central de Cristo, amar a Deus e amar os seus semelhantes. É esta a tônica principal dos 10 mandamentos que Deus entregou nas tábuas da lei para Moisés, o líder, o coordenador do povo de Israel, que ele conseguiu, a mandado de Deus, retirar do Egito do poder do imperador, aquele que estava escravizando o povo de Israel, e agora trazê-lo para a salvação. E então nós somos convidados a vivenciar a mensagem de Cristo. E você pode ver nesse domingo, no sábado, aliás, nós ouvimos a mensagem de Cristo Jesus, onde nos diz que, comparando o nosso corpo, dizendo que o nosso corpo é formado por muitos membros. Por exemplo, a vista, o ouvido, a mão, o pé, o coração. São diversos os membros, mas que fazem parte desta grande unidade que é o nosso corpo. E ali então, veja só o que diz Cristo. Assim como o nosso corpo é constituído, é formado pelos diversos membros, mas a própria palavra aqui de Cristo diz, a mão não pode dizer, porque eu não sou olho, porque eu não sou ouvido, porque eu não sou coração,
então eu não faço parte do corpo. Mas que bobagem! E ninguém de nós diz isto. Aqui, exatamente, Cristo Jesus está dizendo, você faz parte desta grande unidade. E assim diz Cristo Jesus, assim também todas as pessoas, pelo batismo, ou por serem filhas e filhos de Deus, mesmo que seja de uma raça, de uma cultura, que seja lá um velhinho de seus 90 ou 95 anos. Eu também posso dizer um velhinho de 90 anos, porque semana passada eu completei 90 anos. E eu agradeço a todas as pessoas que continuam rezando por mim. Padre Pedro, o senhor vai deixar de fazer seu programa? Quanto bem que me tem feito, não. Enquanto que eu puder dirigir, enquanto que eu puder chegar aqui ao estúdio, ou de manhã, sempre às 6h30, mensagem de vida, otimismo e esperança pela nossa querida Rádio Guarujá de Florianópolis. Aliás, algumas pessoas se queixam comigo, mas eu não tenho culpa. O técnico Duarte não tem culpa. É que a nossa Rádio Guarujá, ela já tem uma certa idade. Ela é de 1946. Eu sou um pouquinho mais de idade do que a Rádio Guarujá. Eu sou de 1935 e a Rádio Guarujá 11 é mais nova do que eu. Mas, então, às vezes, o programa da manhã, ou mesmo sexta-feira, 5:50 ou 6h, às vezes a rádio sai do ar. Mas não acontece somente com a Rádio Guarujá. Pode acontecer com a TV, pode acontecer com qualquer rádio. Assim como nós também, pode acontecer que de uma hora para outra a pessoa fique doente. E você mesmo conhece as pessoas. E há pessoas que de uma hora para outra, de repente, um infarto fulminante. E aquele que antes, meia hora antes, 20 minutos antes, meio-dia antes, falava, conversava, pronto, agora está mudo. Ou há pessoas que caminham, tal, mas perderam completamente a memória. Então, nós todos devemos agradecer a Deus. Se eu estou, por exemplo, agora, levando a mensagem para as pessoas, e às vezes animando as pessoas, é pela graça de Deus. E vocês me ouvindo, vocês procurando tentar captar essa mensagem, para seguir essa mensagem. E veja só, nunca você deverá deixar-se levar pelo desânimo, pela tristeza, mesmo que tenha acontecido algo na sua vida, um fracasso no comércio, uma enfermidade, ou uma briga, quem sabe, por uma razão ou por outra, de um vizinho seu, ou alguém da sua equipe, mesmo das pastorais, quem sabe, em qualquer lugar, ou mesmo na sala de aula, em breve já estarão começando as aulas.
Então, veja a pessoa. Aliás, eu tenho aqui, e vou colocar para vocês, algo que me deram e que eu, de um lado, fiquei encantado com a perseverança desta pessoa. O título é Estás desanimado? E o que é que aconteceu com essa pessoa? Veja bem. Então, veja o exemplo de vida deste homem que faliu, que fracassou no comércio. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele fracassou. Ele concorreu e, sem se eleger, logo em seguida, aos 31 anos de idade, concorreu sem se eleger a deputado estadual, quando ele tinha 32 anos. E faliu novamente no comércio aos 34 anos. Ele foi, mesmo fracassando, ele não desanimou. Veja aqui, muito interessante. Aos 35 anos, a sua esposa faleceu. Teve colapso nervoso aos 36 anos. Ele perdeu as eleições para prefeito quando ele tinha 38 anos. Tentou, sem sucesso, ser deputado federal aos 43 anos. E ainda, veja bem, aos 43 anos, candidatou-se para deputado estadual aos 40 anos e não se elegeu. Foi candidato a deputado federal aos 46 anos e perdeu também a eleição. Perdeu para senador aos 55 anos. Concorreu para vice-presidente aos 56 anos e perdeu. Agora vejam, foi candidato ao Senado aos 58 anos e voltou a perder. Agora vejam, foi eleito presidente, repito, foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. Este homem foi quem? Abraham Lincoln, considerado pelos americanos como o melhor presidente que os Estados Unidos teve até hoje. Então, veja bem, o título é Estás desanimado? Agora veja só, quantas vezes este homem perdeu as eleições, faliu no comércio, mas perseverou. Quantas pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, porque no momento da sua adolescência, no momento da sua juventude, passou por desânimos, estava para desistir, ou desistiu 1 ou 2 anos, mas retornou a seus estudos, e hoje, porque
lutou, se esforçou, colaborou com a graça de Deus. Eu sempre tenho dito, Deus ajuda, mas é necessário que a pessoa também tem que se ajudar a si mesmo. Então veja que a palavra de Cristo Jesus, onde faz essa bela comparação, assim como nosso corpo, mesmo que seja formado por diversos membros, no entanto, todos os membros, cada um na sua função, exercendo aquilo que deve exercer, a vista não pode dizer, porque eu não sou ouvido, então eu não vou mais continuar a enxergar. Não. Ou a mão não pode dizer nem a mão direita nem a esquerda. Cada uma tem a sua função. A mesma coisa o ouvido, a mesma coisa a cabeça. Na nossa cabeça são trilhões e quatrilhões de células, de neurônios, aqui nesse pequeno espaço. E é exatamente daqui, e desses neurônios, que recebem do organismo, por exemplo, o sinal onde você está sentindo um problema de dor, a função do sorriso. Cada bilhões de neurônios, podemos dizer, tem a sua função, que quem criou esta maravilha do nosso organismo foi o Todo-Poderoso Deus. E se nós pensamos, se nós falamos, se nós temos força de vontade, por quê? Porque nós temos um espírito, uma alma imortal, que é, por assim dizer, sustentado por esta matéria, ou seja, pelo corpo. Esse corpo, com a sua sintonia psíquica, psicológica, com a sua unidade espiritual, e dá uma consistência, uma unidade maravilhosa. E quem é o autor de tudo isso? Aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E por isso devemos sempre respeitar. Se você, por exemplo, abrir a palavra de Deus, está bem claro na palavra de Deus, onde diz: com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Então, claramente, São Tiago, está bem claro, capítulo 6, versículo 5, onde nos diz claramente, devemos sempre respeitar, amar a palavra de Deus, assim como nós queremos que todas as pessoas amem também a nossa palavra, aquilo que nós proferimos, que as outras pessoas respeitem a nossa palavra. Ora, se nós que somos uma pequenina criatura queremos que a nossa palavra, a nossa voz, aquilo que nós dizemos,
seja respeitado por todas as pessoas, muito mais nós devemos respeitar a palavra de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, são muitas pessoas, porque os médicos, quantos médicos já me disseram, Padre Pedro, a sequela terrível dessa pandemia da dengue ou de outras enfermidades, de repente a pessoa perde completamente a memória. Isso. Agora, eu também conheço uma outra pessoa que, infelizmente, muitas até muito inteligentes, mas que desprezaram a palavra de Deus, que até fizeram um pouco da palavra de Deus, que ridicularizaram a palavra de Deus. E hoje o que é que aconteceu? Você talvez conhece uma outra pessoa nessa situação. E agora, de repente, perdeu completamente a memória. Tornou-se uma pessoa sem falar nada, completamente muda. Nós devemos sempre respeitar a palavra de Deus. Eu tenho dito às vezes, se você, por exemplo, não gosta de Deus, está muito bem. Se você acha que você não precisa de Deus, deixa Deus lá. Para que falar, para que criticar, falar mal de Deus? Se você não gosta de Nossa Senhora, que mal Nossa Senhora, Mãe de Cristo Jesus, fez para você não gostar de Nossa Senhora. Se você não gosta de uma pessoa, de um vizinho seu, de um parente seu, de um cunhado seu, ou até de um sobrinho, de uma sobrinha, seja quem for, deixa a pessoa lá, reze por essa pessoa, para que ela tenha um coração aberto para todas as pessoas, para que ela ame a todas as pessoas. Mas se a pessoa não tem sintonia com você, então deixa a pessoa lá, por quê? Por causar problemas. Se isso acontece de criatura para criatura, quanto mais para Deus. Então, não estou dizendo que você deve desprezar aquela pessoa, pelo contrário, você deve rezar por essa pessoa que não ama você ou que você não pode se aproximar dela porque ela logo se revolta. Então, para criar problema maior, deixa ela viver a sua vida e você vai vivendo a sua vida sem odiá-la, mas respeitando-a, rezando por ela, pedindo pela saúde desta ou destas pessoas. Então, especialmente, procure sempre seguir a mensagem de Cristo, sendo um bom filho de Deus. E eu comunico que já a partir do próximo mês, segunda-feira já começa um novo mês, e você deve se lembrar que as férias, ou seja, o mês de janeiro, está findando e o mês de fevereiro está ali para outras pessoas entrarem de férias. Em breve também, para muitos colégios, já começa cursos, preparação de concursos, já começam também pouco a pouco as aulas, as férias, as praias estão se esvaziando. Agora veja, o meu programa, que sempre é terça e quinta-feira, das 2h30 às 3h, veja bem, o programa agora
toda terça-feira é das 15 às 15h30, não mais das 14h30 às 15 horas, ou seja, das 2h30 às 3h. Agora, toda terça-feira, meia hora depois, das 3 às 3h30, ou seja, aliás, 1 hora depois. E na quinta-feira, igualmente, das 15 às 15h30. E eu me alegro com todos e todas, telespectadoras e telespectadores, que sempre estão em sintonia conosco, toda terça e quinta-feira. E os santos e santas que celebramos hoje: São Jacinta de Mariscote, Santa Savina, Santa Martinha, Santa Agripino, São Barcimeu e São Barço de Edessa, e os santos mártires Alexandre, Hipólito, e também a todas e todos telespectadoras e telespectadores, almejamos um feliz dia de férias ainda, e não se esqueça de agradecer a Trindade Santa. Nós sabemos quanto é importante a gratidão. Já pelo ano 1600, já Cervantes de Portugal, um grande escritor e um grande intelectual, dizia que o sentimento que, por certo, mais agradava o coração de Cristo Jesus era a gratidão. Sabermos sempre ser agradecidos para com Deus, em primeiro lugar, agradecendo a vida, a saúde. Eu procuro diariamente agradecer a minha vida, a saúde, todos os bens que Deus veio me concedendo e está me concedendo na minha vida. E continuem rezando por mim. Eu rezo por todas as pessoas que sempre rezam por mim, para que, se for da vontade de Deus, eu continue no meu programa 6h30, pela Rádio Guarujá, todos os dias, 6h30 da manhã, e também aqui agora, toda terça-feira e quinta-feira, agora, 1 hora mais tarde. Saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa. E com as bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, a bênção da água, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção de Deus em favor dos doentes e da água, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.